Boa noite. Vamos gravar esse vídeo novamente porque deu erro. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Tuga Life. O assunto vai ser um pouquinho polêmico, que é se Portugal realmente roubou o ouro brasileiro. Então fica ligado no vídeo antes de xingar, assista o vídeo todo, ok? Então, até daqui a pouco. Bem pessoal, mas antes de começarmos esse vídeo, antes de pedir para se inscrever no canal, temos uma novidade, que lançamos a versão beta do aplicativo. Então, o link vai estar aqui na descrição, vocês entrem lá só para Android por enquanto, porque para Apple é caro e mais chato para lançar, mas tudo bem. Então, entrem aqui na descrição, vai estar lá o linkzinho, cliquem, baixem, façam os comentários, porque é uma versão beta, tá com coisas simples ainda, tem algumas dicas já, tem os vídeos, e a ideia é aumentar esse aplicativo e colocar mais coisas, só que a gente queria fazer um aplicativo voltado para vocês. Então coloca lá o que vocês querem ver no aplicativo que a gente acaba criando, ok? Então, vamos lá, não se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar, curtir, seguir a gente no Facebook e no Instagram e vamos para o vídeo. Não, calma, antes... Tem não, antes? Tem, lógico, tem que respirar. Ter calma. Como o tema é um pouquinho complicado, bem tenso, a ideia é falar um pouco mesmo do que aconteceu, não vamos criticar, julgar, nem nada. Tentarei. Falaremos um pouco da história, também podemos dizer que é a verdade absoluta. Não tava lá? Mas antes de xingarem, de reclamarem, vejam até o final os dois lados. E aí vocês também depois deem a opinião de vocês sobre esse tema, o que vocês acham. É muito comum a gente ficar vendo na internet aí essa briga, toda vez que tem brasileiros e portugueses numa discussão, seja lá qual for, vai ter essa briga, então devolva meu ouro, que vocês são bandidos e tem um monte de coisas. E isso começa porque, antes de tudo, dos portugueses encontrarem a terrinha lá que hoje é Brasil, já existiam pessoas. Então, os índios já viviam lá, porém eles tinham um estilo de vida aí um pouquinho mais relax. Sobreviviam através de caça, de pesca, eram ocas, não tinham muito luxo. Era uma vida bem mais simples, sem tecnologia, sem nenhum tipo de construção muito avançada, mas viviam lá felizes, na deles e suavão. Com a colonização ou exploração portuguesa lá no Brasil, começaram a extração do ouro. E como nessa época Portugal era dono do Brasil, daquelas terras, né, que na verdade não era Brasil ainda, mas daquelas terras, então eles estavam no direito de fazer aquela extração, segundo eles. Não todo mundo. Sim, era dele. Se é meu, é meu. Se eu tô no meu quintal, eu posso ir lá e tirar meu ouro, né? Sim, o maior problema tá nessa aí, se era ou não, mas né? Não falaremos sobre isso. Sim, tentarei, vamos lá. É lógico, a monarquia aproveitou dessa extração, dessa exploração para aumentar a sua riqueza, aumentar o seu poder. Só que a coroa, opa, calma aí, não é bem assim. Existem coisas há mais de 500 anos, que são os impostos. Sim, os impostos existem desde sempre. E na época quem cobrava era a coroa. E aí a monarquia deu mole, avisou, não quis fazer aquela velha e boa sonegação de impostos. Avisou a coroa, então a coroa cobrava uma porcentagemzinha sobre cada grama extraído. Muito desse ouro que veio para a coroa, ou também que era ali da monarquia, parte da monarquia aproveitou desse ouro para se enriquecer, então muitas famílias ali ficaram ricas. Parte desse ouro serviu para Portugal pagar algumas dívidas, principalmente com a Inglaterra. Nessa época, devido às descobertas e algumas guerras, Portugal tinha uma certa dívida com a Inglaterra, aproveitou desse ouro para pagar. E também o Estado, como um todo, ficou um pouco mais rico, teve um pouco mais de poder, querendo ou não, o ouro nessa época, até hoje, vale muito. Então eles aproveitaram para enriquecer também o Estado. Com esses recursos, o rei Dom João V, que reinou a primeira metade do século XVIII em Portugal, promoveu a construção de algumas obras públicas, como por exemplo o Palácio Nacional de Mafra, cuja construção durou quase o tempo do reinado dele e absorveu boa parte do ouro extraído. Claro que não foi só em Portugal construído coisas, no Rio de Janeiro também foi construído. Das principais obras foi o Palácio dos Governantes, então ficou ali no Rio de Janeiro. E também com esse ouro, com esse dinheiro, com essa riqueza vinda do Brasil, o rei aproveitou para resolver alguns problemas que tinha aqui na Europa. Uma delas foi uma guerra que teve com a Espanha, que foi da sucessão da Espanha, teve esse probleminha aí. E um dos principais foi a defesa da Europa contra os turcos. Nessa época os turcos estavam invadindo geral
e eles conseguiram um pouco desse dinheiro e aproveitaram e investiram na luta contra os turcos. Alguns historiadores também defendem que o ouro brasileiro, ele ajudou a Inglaterra a concentrar reservas que fizeram do sistema bancário inglês o principal da Europa. E aí vem aquela questão principal agora, quem não xingou até agora vai ser bom, todo mundo vai ficar mais suave, porque apenas 20% do ouro extraído ou explorado no Brasil veio para a coroa de Portugal. Lógico, alguma parte foi para a Inglaterra, outras pagaram dívidas, porém, grande parte desse ouro ficou mesmo no Brasil e para desenvolvimento do próprio país. Então, muitas construções de igrejas, de estradas, de monumentos, várias coisas foram construídas no Brasil, utilizando desse ouro, dessa riqueza. Só que, lógico, como é evidente, muitas famílias aproveitaram desse desenvolvimento também para se enriquecer. Aproveitaram do ouro e vão ficar ricos. E, lógico, se pesquisar sobre famílias, até hoje essas famílias são ricas desde essa época. Não foi pouco dinheiro, não, foi muito. Né? A exploração do ouro no Brasil também teve uma grande importância política, pois grande parte da colônia foi para a região do Rio de Janeiro, tornando assim a cidade como a capital do Brasil, que antes era Salvador. E com o tempo, o Brasil já estava sendo ocupado por novos povos, novas pessoas de outros países, e dessa forma criando novos ramos de trabalho e mudando bastante a cultura do Brasil. Onde os índiozinhos, de novo, Já falei isso há 3 anos. foram perdendo seu espaço, foram tendo que se adaptar a essa cultura, a essa inovação. Alguns que não quiseram ou não se sentiam confortáveis com isso foram se excluindo, se isolando em outras terras, mas não adiantou muito, né? Porque hoje a gente vê que eles foram indo e encontraram. E as pessoas foram indo junto. Porém, como a gente pode ver, várias cidades brasileiras e monumentos brasileiros que são considerados patrimônio nacional da Unesco foram desenvolvidos e construídos com esse ouro. Então teve um certo investimento interno ali e hoje são bem conhecidos, bem famosos, são pontos turísticos. Querendo ou não, vamos dizer que o Brasil conseguiu aproveitar um pouco também desse ouro extraído. Então, quando falamos que Portugal roubou ouro do Brasil, não é uma verdade absoluta. Primeiro porque na época, querendo ou não, Portugal era dona do Brasil. E segundo porque boa parte desse ouro também foi utilizado lá para crescer o próprio país e as famílias. Só que aí vem a contradição, que aí questões pessoais e que cada um quer acreditar, porque tem muita reclamação justamente porque já existiam os índios lá, então eles já viviam, Portugal chegou do nada e falou, então isso agora é meu e vocês aceitem se quiser e eu vou pegar, já que é meu, eu tenho o direito de pegar. Se quiser não, né? Aceita se quiser. Aceita e aceita. Se quiser, se não quiser, tem que concordar e pronto. Essa é a única opção que você tem. O que gera mais confusão talvez não seja só pela extração do ouro e como que o ouro foi utilizado. Porque como a gente viu, não foi só em Portugal que foi utilizado esse ouro, grande parte foi para o desenvolvimento do país. Só que tem aquela questão também, se eles não tivessem chegado lá e tivessem dado essa evolução, o Brasil não seria nada do que é hoje. Então tem os pontos positivos e negativos. Podia ter sido descoberto pelos ingleses. É porque inglês agora. A Inglaterra ela já era um pouco rica na época. Então quando eles foram principalmente para os Estados Unidos, a ideia não foi uma exploração, foi mesmo uma colonização para novas terras. No Brasil não, eles descobriram que tinha riqueza, só que Portugal tinha uma certa dívida. Então eles aproveitaram aquilo primeiro, vamos trazer um pouco para cá, deixaram famílias lá para expandir o país e o território, porém com aquele pensamento mais de exploração do que de desenvolvimento daquela região. Eles nunca pensaram, vamos sair daqui um dia morar para lá. Os ingleses, alguns já pensaram, não, vamos criar aquela terra lá e vai ser nossa. Foi um estilo que eu acho que na época os ingleses devem ter aprendido um pouco até com os vikings. A ideia dos vikings, no começo era só ir lá, roubar, destruir e voltar, e depois eles descobriram que o bom não é você ir lá destruir e roubar, é você conquistar aquele lugar e ficar desfrutando daquilo sempre. Pois que a parte do Reino Unido tem várias ilhazinhas que eles dominaram e construíram como um todo. Já Portugal tava fodido na época, cara. Tinha que trazer. E tinha guerra, tinha muita guerra, tinha muito problema, principalmente com a Espanha, que é vizinha, então tinha que dar um jeito. Bem, pessoal, isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, compartilhar, curtir, baixar o aplicativo e entender, né? Sem xingar. Não xingue. Quem tem opiniões controversas ou opiniões diferentes ou querem expressar sua opinião, pode ficar à vontade. Quem estava vivo há mais de 500 anos também pode comentar o que aconteceu. Só D2 e mantenha o respeito. Respeito. Que é importante, mas coloca a opinião de vocês. Eu não conheço muito da história que é falada em Portugal também sobre isso, mas se alguém sabe de como é contada a história, coloque pra gente, vai ser legal a gente conhecer um pouquinho dos dois lados. Os brasileiros também, por favor, participem, não deixem só os portugueses xingarem a gente. Comentem aí também, mas também não só adianta comentar que foi roubado assim, pronto. Né? E é isso aí. Valeu. E até a próxima.